Boa tarde, boa noite, se estiver ouvindo no horário. Bom dia, o horário que estiver ouvindo, assistindo os nossos vídeos. Que sejam todos muito bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma das nossas conversas realizadas às quartas-feiras. Durante o mês de julho, nós estamos trabalhando o livro do irmão José, Crer e Agir. E no dia de hoje nós teremos a nossa querida Gabi falando sobre abençoado cadinho. Mas antes de passarmos a Gabi para as suas belas reflexões, como sempre, vamos, como de hábito, fazer a nossa meditação pelo nosso planeta Terra, pedindo a Deus de misericórdia que abençoe abundantemente a todo o nosso planeta, a toda a humanidade ligada ao planeta, sejam encarnados, sejam desencarnados, para que possamos ter paz, luz e muitas bênçãos sobre todos nós. Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar abundantemente com a misericórdia divina, pedindo a Deus, que é todo amor e bondade, que lance o seu olhar piedoso sobre o nosso planeta Terra, dando todos os recursos ao nosso Mestre Jesus, governador do nosso planeta, a Ismael, Espírito protetor do Brasil, para que sejam atuantes, diminuindo os males que assolam a humanidade, as grandes tragédias, as violências excessivas, as guerras. Misericórdia, meu Pai. Misericórdia de todos aqueles que estão empenhados no mal-estar, na guerra, na violência. Misericórdia. Misericórdia de todos que são suas vítimas. E muita luz sobre todos aqueles que, como nós, desejam a paz, a harmonia, a compreensão, o entendimento de que somos um ser coletivo. A humanidade é um ser coletivo. O bem de um reflete no bem do outro. O mal-estar de um reflete no mal-estar do outro. E é com esse entendimento, esse olhar de piedade para todos aqueles que ainda não te encontraram, meu Deus, que te pedimos uma chuva de bênçãos sobre o nosso planeta, luzes coloridas, os 7 raios cósmicos, azul, dourado, rosa, branco, rubro, dourado, verde, violeta. Que Deus nos abençoe abundantemente, que esses raios curativos se derramem sobre toda a humanidade, acalmando dores, aliviando almas das dores da alma e enxergando a paz e a harmonia à nossa frente. Que Deus seja conosco, que assim seja. Gabi, a palavra é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela, estamos aqui em mais uma doutrinária das Casas Irmãs de Jesus e de Jacó. E hoje nós vamos falar um pouquinho do texto Abençoado Cadinho, do livro Crer e Agir, de Chico Xavier e Carlos Bacelli. Bom, para quem já assistiu alguma doutrinária feita por mim, sabe que eu vou passeando entre texto e comentários, né? E esse texto, ele é o texto do irmão José, que fala um pouquinho sobre a instituição da família. E o texto, ele já inicia falando: o Instituto da Família é a oficina de aprimoramento espiritual. Nas atividades do lar, o homem é convocado ao exercício constante da paciência e do perdão. Bem, isso é algo que a gente ouve bastante dentro da doutrina, né? É algo que a gente costuma falar da importância da família no nosso aprimoramento espiritual. E do quanto, durante os processos
né, de preparatórios para a reencarnação, né, em que há, de fato, uma engenharia ali envolvida para que aqueles espíritos que venham, né, com aquela condição familiar, eles possam desenvolver as suas potencialidades, né? Fazendo analogia à teoria evolucionista, né, da biologia, a gente fala que o que faz com que os indivíduos se desenvolvam, né, e se aprimorem ou se adaptem a determinadas, ou desenvolvam características que o adaptem melhor a determinadas regiões, são justamente o que ocorre, né, é justamente uma pressão biológica, né, uma pressão daquele ambiente para que os indivíduos que tenham as características que melhor se adaptem àquele ambiente sobrevivam em relação aos outros indivíduos que não têm essas características que são importantes para aquele ambiente. Então, fazendo essa analogia, a instituição da família, ela vem justamente fazendo essa pressão, né, biológica para que a gente consiga florescer e desenvolver nossas potencialidades, as potencialidades das quais nós viemos trabalhar neste processo reencarnatório, né? Continuando o texto do irmão José, ele diz assim: em contato com a parentela, aprenderá a amar no clima da renúncia e do sacrifício, reparando os erros de outras romagens do corpo físico, ou seja, reparando coisas que aconteceram em vidas pregressas, né? Interessante é que muitas vezes a gente ouve também dentro da doutrina histórias, né, de irmãos, de mãe e filho, que tem aquelas relações que a gente diz que são kármicas, né, que são mais difíceis, em que a gente consegue, a gente discute bastante dentro da doutrina, né, sobre justamente terem sido, estarem envoltos em alguma situação que levou a essa necessidade de aproximação, né? Muitas vezes dentro do seio familiar a gente tem pessoas que eram nossas inimigas em outras vidas, né? Nossos inimigos em outras vidas. E a gente volta, né? E aí a série de Emmanuel, que começa com o Nosso Lar, traz bastante a história de uma família assim, né? Em que há dentro dessa engenharia reencarnatória, né, esse processo de arrumar as peças para que as pessoas reencarnem, trazendo, né, permitindo com que essas relações aflorem e permitam determinadas permitam que a gente trabalhe determinadas questões em específico, né? Então, acho que isso já é de característica bem discutida, descrita, né, dentro das famílias. Obviamente, a gente tem aquelas famílias também que reencarnam com aquele processo amoroso mesmo, e na própria série do Nosso Lar também há uma história falando sobre isso, né? Uma senhora que reencarna, uma mulher que reencarna, com esse propósito, né, de amar aquele espírito que precisa de um puxãozinho de orelha a mais, digamos assim. E aí, o irmão José continua: abdicará do egoísmo milenar, observando que o tesouro da felicidade deve ser compartilhado com muitos. Esse trecho me trouxe algumas reflexões, né? Porque quando a gente fala de egoísmo, muitas vezes, dentro da nossa sociedade, a gente tem uma ideia de que egoísmo, muitas vezes, é se priorizar, né? A psicologia vem trazendo essas reflexões bastante mais aprofundadamente, né? Porque, na verdade, nós somos todos seres em processo de evolução, né? Ainda aqueles que são pais e filhos, muitas vezes os filhos vêm com o propósito de despertar nos pais alguma questão e vice-versa. No próprio texto aqui ele fala que em determinados momentos, né, nós vamos ter a função de professores e em outros momentos nós vamos ter funções de aprendizes. É para isso que servem as relações, né? As relações são para isso.
E muitas vezes essas relações que a gente tem, elas servem, como eu falei anteriormente, para desenvolver alguma questão nossa. Então, a visão que a gente tem de egoísmo atual, né, não é uma visão de fato que eu acredite que esteja sendo colocada aqui no texto, né? Porque muitas vezes a visão do egoísmo, ela vem, nossa aqui, né? Ela vem atravancada, digamos assim, pelo ego do outro, né? Então, se você não faz exatamente o que o outro deseja ou o que o outro espera de você, né? Se você não segue aquele padrão que o outro espera de você, você está sendo egoísta. E muitas vezes com esse comportamento, a gente se diminui, se fere, né? Deixa de observar e de nos proteger e de nos amar, né? Em troca de fornecer ao outro o que ele deseja, né? E o egoísmo que eu creio que esteja sendo tratado aqui no texto não se trata desse egoísmo que a gente fala socialmente, né? Mas sim fala de abdicar de um egoísmo que ele vem após um processo que possa acontecer, né? Após um processo de ponderamento. Então, quando você pondera, né, que fazer aquilo pelo outro, não vai te trazer nenhum dano, não vai te trazer nenhum problema, não vai trazer nada que seja ruim para você, né? E você pode fornecer aquela seja uma atitude ou algo material que seja aquela outra pessoa, com tranquilidade, com fluidez, sem que aquilo fira você, sem que aquilo deixe de te exponha de alguma forma, e ainda assim você escolhe não fazer simplesmente por não querer fazer, ou por uma questão até perversa, talvez, né? Aí sim, a gente traz o egoísmo, né? Então, o egoísmo que está trazendo aqui no texto é esse egoísmo, né? E a gente precisa ponderar muito e também dar limite ao outro, né? Do que não ultrapassa as nossas questões, né? Tem uma coisa que eu ouço bastante dentro das terapias e que às vezes até parece um pouco dolorido ouvir isso, ou até você responsabilizar a vítima, mas eu entendo que não há uma intenção disso, mas muitas vezes, né, nós somos permissivos com os nossos espaços e com os nossos limites, né? Nós permitimos porque a gente simplesmente não sinaliza para as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Aqui em casa mesmo já aconteceu várias vezes da minha mãe tomar uma atitude, por exemplo, como mãe, achando que estava fazendo algo que seria bacana, que eu gostaria, mas que no momento de conversa a gente entende, né, que não era aquilo exatamente daquela forma, porque nós somos pessoas diferentes, nós temos visões de vida diferentes, nós temos bagagens reencarnatórias diferentes. Nós somos pessoas completamente diferentes, apesar de sermos mãe e filha, inclusive de visão de mundo. Então, quando a gente não expõe a nossa visão para o outro, a gente permite com que o outro também trate a gente da forma como ele está vendo, como ele gostaria de ser tratado. Porque é isso que a gente coloca, né? Fazer ao outro o que nós gostaríamos que fizessem pra gente. Mas isso não necessariamente significa que é um bem para o outro. Então, há também uma responsabilidade nossa de ensinar as pessoas a observar os nossos limites e as nossas questões, né? E há também uma responsabilidade nossa em ponderar, de fato, até que ponto eu estou sendo egoísta ou até que ponto eu estou, de fato, tomando uma atitude que eu poderia ceder, que eu poderia, seguindo por um caminho que eu poderia ceder, que eu poderia trazer
ela abdicar de fato do egoísmo, né? Trazer aquele movimento ali para aquela pessoa que compartilha a caminhada comigo, né? E que no meu caso aqui me deu a vida, me permitiu a vida, me gestou os meus pais, né? E aí, o irmão José também fala, ensinará com humildade, portanto, se reconhecerá também na condição de simples aprendiz diante da vida. Então, aquilo que eu falei, né? Aquela coisa da gente estar sempre migrando nas nossas relações, independente sejam elas familiares, de família matriz, como pai, mãe, irmãos, né? Avós, enfim, ou aquela família que a gente constrói, né? Que a gente se casa e tem filhos e constrói. Ou nas nossas relações de amizade, nas nossas relações de trabalho, o tempo inteiro a gente está mesclando, né? Entre essa condição de aprendiz e de professor. Né? Nós sempre temos algo a acrescentar às pessoas, assim como as pessoas têm sempre algo a nos acrescentar. E eu não estou falando necessariamente de conhecimento acadêmico, por exemplo, né? Não, meu trabalho, sei lá, eu sou administrador aqui, fictício, eu sou administrador, e aquela pessoa do meu trabalho, ela só pode me ensinar questões de trabalho. Não, muitas vezes, aquela pessoa que está ali no nosso trabalho e que a gente não se dá bem, ela nos traz um conhecimento, né? Ou uma aprendizagem para uma questão da vida, né? Um exemplo do que aconteceu comigo, por exemplo. Eu sempre fui tampa quente, né? Sempre fui bastante desaforada. E eu trabalhei durante um tempo com a área de vendas, uma representação científica. Eu fiquei 4 anos na área. E era uma coisa que eu não me via fazendo, justamente por ser uma pessoa um pouco difícil de lidar e uma pessoa que tinha dificuldades de sair, né, pela tangente, digamos assim, de contornar determinadas situações difíceis. E esses 4 anos foram um momento de aprendizado maravilhoso para mim, pessoal, não só na questão de uma nova área, de produtos químicos, que era que eu trabalhava, e de também questões de desenvolvimento de pesquisa também, mas também foi, acho que o meu maior ganho foi aprender a lidar com situações difíceis, aprender a lidar com pessoas tão difíceis quanto eu, aprender a contornar situações, porque essa era uma das minhas funções. E o feedback que eu tive, né, ao longo do meu trabalho, é um feedback positivo em relação a isso. E esse foi um aprendizado que eu trago, por exemplo, até hoje, na docência, dentro da sala de aula. Eu consigo, né, reverter determinadas situações, eu consigo ajustar, graças a esse aprendizado que eu tive. Então, quando a gente se relaciona, as relações são para isso, né? A gente vai, quando a gente se permite, claro, né? A gente vai aprendendo cada vez mais a lidar com o outro e conosco mesmo, né? A gente vai aprendendo a ser uma pessoa melhor e a gente vai aprendendo a ser uma pessoa melhor para o outro também. Quando a gente aprende a ser uma pessoa melhor para a gente aprende a ser uma pessoa melhor para o outro também. E aí o texto continua: silenciará reclamações e anseios de caráter pessoal. E aí, claro, de novo, né? O texto fala aí da questão de priorizar o grupo, o bem-estar do grupo, em relação a única e exclusivamente aquele estado egóico de só olhar para o próprio umbigo, como a gente fala, né? Mas isso não quer dizer que sempre teremos que silenciar nossas reclamações, né? Pela aquela questão que a gente falou, a gente está convivendo com pessoas diferentes, com experiências reencarnatórias diferentes, e nós precisamos pontuar o que precisa ser pontuado de uma forma que eu confesso que às vezes eu mesma não consigo, né? Mas de uma forma mais delicada e doce possível, num sentido de você, de fato, atingir o objetivo, que é de entendimento, de crescimento enquanto grupo, enquanto pessoa. O texto segue: movimentará os recursos disponíveis em benefício de todos, sem privilégios e sem preferências, né?
aquela questão igualitária, o bem-estar do grupo acima do individual, né? E cultivará a fé em Deus e a bondade espontânea, iluminando-se com as lágrimas vertidas no cumprimento das obrigações que lhe digam respeito. Isso é algo muito importante a gente frisar, principalmente numa sociedade que a gente vive muito machista ainda, né? Então, eu gostaria de passar um recado aqui para todos e todes, que todos nós precisamos cumprir as obrigações que nos dizem respeito, né? E quando a gente não desenvolve as nossas atividades dentro da família ou dentro do lar, né? Seja, por exemplo, com a higiene do lar, a gente pesa para o outro, né? Se eu não faço a minha parte, alguém tem que fazer essa parte que eu não faço, eu peso para outra pessoa. Quando a gente divide as obrigações, quando a gente cumpre com as nossas obrigações, quando a gente dialoga com o outro, quando a gente ajusta, quando a gente alinha com o outro, quais são as tarefas de quem, quando a gente define datas e prazos, né, de uma forma que funcionem para aquele grupo, a gente tem um funcionamento e um trabalho em equipe bem feito. Se as pessoas não se conversam, né? Se um quer fazer mercado tal dia e ele acorda e vai fazer mercado ali, não questiona se o outro tem aquele horário disponível para ajudar, por exemplo, né? A gente não faz a coisa funcionar em grupo. E aí, muitas vezes, a gente pesa, né? Aí, nós mulheres, muitas vezes, temos a coisa de pegar a responsabilidade pra gente. Isso acontece muito pela questão do patriarcado, né? Pela questão do machismo, e por aí vai. Então, nós também, enquanto grupo, né? Enquanto grupo vivendo embaixo de um mesmo teto, de um mesmo lar, a gente precisa fazer funcionar as coisas. Assim como a gente vai marcar um encontro de amigos, a gente combina com todo mundo, né? Assim que a gente faz, combina horário, combina local, a gente combina o que cada um vai levar e as coisas funcionam. Se a gente não combina, as coisas não funcionam. Da mesma forma, deve acontecer dentro do lar, né? E a gente pode e deve, né, também se permitir não pesar pra gente. Aqui tem uma coisa muito engraçada que acontece aqui em casa. Eu detesto tirar lixo, gente, eu confesso. Odeio tirar lixo. E aí a minha mãe sabe disso, né? Então ela sempre organiza de uma forma que eu não precise tirar o lixo. Ou, tipo assim, ela às vezes já deixa o lixinho todo arrumado pra a hora, se ela não estiver em casa, eu pegar e entregar ao rapaz. É uma coisa boba, gente. É só tirar e entregar. E aí aqui eu vou dar um puxão de orelha em mim mesma, porque na minha casa eu não tinha quem fizesse isso pra mim, né? Quando eu morava no interior, não tinha quem fizesse isso pra mim. E eu fazia, né? Muitas vezes eu desci, inclusive o rapaz do lixo nem passava na porta. Eu tinha que descer e deixar embaixo na portaria do meu bloco. Então, eu reconheço que muitas vezes eu peso pra minha mãe. Agora, o que é muito engraçado também é que, às vezes, como ela sabe que eu não gosto de fazer isso, ela faz um movimento, né? Como se ela tivesse abraçado aquela atividade para ela. Ela abraçou aquela atividade para ela, né? E muitas vezes eu coloco para ela, mãe, não precisa fazer tanto, né? Eu posso fazer. Não é porque eu não gosto de fazer que eu não tenha que fazer, né? Nós vivemos aqui, nós duas, dentro do lar, e nós precisamos entender, né? Eu entendo que é uma limitação, eu não gosto de fazer, mas a vida adulta é isso, eu não vou fazer tudo que eu gosto de fazer, né? Eu vou precisar fazer para que o conjunto funcione, eu vou precisar me desnudar desse não gostar e fazer uma atividade que é uma atividade rotineira e que precisa ser feita pela saúde e bem-estar da casa, né? Então a gente também precisa se questionar e se perguntar sobre o que a gente não está fazendo, né? E fazer de fato com que o grupo funcione é sempre a prioridade, né? Sem que ninguém se fira nesse processo, né?
Não vai acontecer nada comigo se eu tirar o lixo 1, 2, 3, 4 dias na semana, todos os dias da semana que seja, né? Até porque quando minha mãe não tá aqui, não tá em casa, tá viajando, eu tenho que fazer isso. Até porque na minha casa eu tinha que fazer isso também. E tudo bem, né? Bola pra frente. E aí o texto segue, né? Cultivará a fé em Deus e a bondade espontânea, iluminando-se com as lágrimas vertidas no cumprimento das obrigações que lhe digam respeito. Isso foi o que eu acabei de falar, né? O lar abençoado, cadinho onde tanto se retemperam com as alegrias imperecíveis da vida superior. Não despreze sobre qualquer pretexto. O teu lar é o teu pequenino mundo, onde o teu coração, de pai ou de mãe, de filho ou de filha, pode refletir a luz do coração divino que sustenta e equilibra o universo inteiro. Então, essa parte final me chamou bastante atenção sobre a importância de algo que a gente tem discutido bastante, né? E durante o texto eu pontuei algumas coisas nesse sentido, né? Sobre a gente também fazer a nossa parte, fazer o grupo funcionar, mas também olhar pra gente enquanto indivíduo, né? Nós sabemos que existem aí famílias tóxicas, né? Irmãos narcisistas, pais narcisistas, mães narcisistas e por aí vai, né? Controle exacerbado que muitas vezes fere o nosso caminhar. Então, o caminho não é romantizar demais e achar que tudo é normal, porque isso interfere na nossa vida e ainda que a gente saia, a gente replica esses padrões fora, né? Mas é a gente observar com cautela e ponderar o que é nosso, o que é do outro, encontrar um caminho do meio, um caminho que funcione o grupo, um caminho que funcione individual, que seja leve individual e que a gente consiga caminhar nessa seara evolutiva que é a nossa família. Então, por hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro! Bom, nossa gratidão a Gabi por esses momentos reflexivos. Vamos fazer a nossa parte, ver o que nos cabe, como sempre costumo dizer, né? E agora, para aqueles que ainda não estão no seu cantinho da conexão, onde costumamos fazer o nosso atendimento espiritual, vamos a eles nos dirigir, levando o nosso copo de água, a nossa garrafinha de água para fluidificar, de modo que as bênçãos possam continuar atuando sobre nós, mesmo após o término do nosso atendimento. Então vamos, devidamente acomodados, confortavelmente sentados, para que nada, nenhum desconforto, prejudique a nossa conexão com o Divino Pai. Posição receptiva, seja deitado, seja sentado, mas em posição receptiva, na certeza de que receberemos sim todas as bênçãos que estamos almejando, que achamos que necessitamos, e que os nossos amigos queridos, sempre atentos às nossas reais necessidades, derramarão sobre nós exatamente aquilo que estamos precisando receber. Então vamos respirar para facilitar mais ainda a nossa conexão, inspirando paz, luz, harmonia, mentalizando as bênçãos que esses nossos amigos queridos que já estão conosco, onde estivermos, nos nossos lares, onde estivermos, estão conosco, derramando sobre os nossos lares essas bênçãos que necessitamos, retirando as negatividades que precisam ser retiradas, limpando a psicosfera do nosso lar, dos nossos campos energéticos, dos nossos familiares, de modo que as bênçãos possam fluir abundantemente sobre nós. Então vamos inspirar profundamente, mentalizando essas bênçãos que esses nossos amigos queridos já derramaram sobre nós, os nossos lares. Vamos mentalizar que essas bênçãos penetram o nosso ser através da nossa respiração. Permanecem conosco dentro de nós. Vamos retê-las e ao expirar, vamos expirar o que não nos faz bem, o que não nos serve, o que não queremos mais. Mágoas, ressentimentos, qualquer sentimento negativo que porventura tenha nos assolado. Luz e paz é o que inspiramos, luz e paz é o que retemos. Maus pensamentos,
maus sentimentos é o que expiramos. Mais uma vez, inspiremos profundamente, retendo as bênçãos, expirando o que não nos serve, pedindo a Deus de misericórdia que nos abençoe e ampare. E uma última vez, inspiremos profundamente, retenhamos tudo de bom e expiremos também o que de bom conseguimos captar das energias benéficas desses nossos amigos queridos. E assim, plenamente conectados com esses nossos irmãos, atendentes fraternos em três, que estão ao nosso redor, prontos para derramar as bênçãos que necessitamos, para retirar todo e qualquer resquício de energia negativa que tenha ficado sobre nós. Vamos conversar com eles, porque podemos sim humildemente pedir a Deus o que acharmos necessário. O importante é que saibamos escutar as respostas dele, aceitar os teus desígnios e, se não vier exatamente o que pedimos, entender a necessidade, o aprendizado que aquilo pode nos trazer e com resignação, com resiliência, com fé, seguirmos adiante. E é nessa certeza que vamos deixar os nossos amigos queridos trabalharem abundantemente sobre nós, todas as bênçãos que efetivamente necessitamos. E vamos mentalizar energia de paz, de luz, não só sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares, mas sobre os lares e familiares de todos os que nos cercam. Vamos envolver a todos em intensa luz, luz branca, potente, com nuances dourada, energia crística sobre todos nós, nossa família, aqueles entes queridos mais próximos, os tão não próximos, os vizinhos, colegas de trabalho, seus lares familiares, todos aqueles que nos cercam, onde estivermos, por onde passarmos, que essa energia curativa, crística, se faça sobre todos, chegando até aqueles lares onde o sofrimento impera, onde muitas vezes falta alimento, falta cobertor, misericórdia, intensa luz branca, nuances douradas, cobrindo e cobrindo a todos, minimizando as dores, os males. Aqueles que estão nos leitos de dores, nos hospitais, os que estão em luto, sejam todos envolvidos nessa luz, essa luz branca, dourada, luz crística sobre nós, revigorando as forças de todos, nos dando fé, esperança, boa vontade uns para com os outros, tolerância, perdão, harmonia. Que toda a humanidade seja envolvida nessas bênçãos divinas de luz, espíritos bons, espíritos ainda equivocados que se encontram no mal, todos recebam a luz divina e que essa luz possa fazer o seu papel de clarear mentes, enxergar as verdades espirituais, conduzir a todos nós ao bem de cada um de nós e ao bem coletivo. Todos nós somos irmãos em Cristo, nosso Mestre e amado Jesus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ampare e nos envolva em intensa luz dourada. Muita paz, que assim seja. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme, nos trazendo toda a paz que desejamos ver no mundo e que tenhamos essa mesma paz dentro de nós e se expandindo através de nós. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Fiquemos com Deus.